Galera, boa tarde, estamos aí sábado 26 de fevereiro de 2022, né? Às 6h35 da tarde. Gente, vou regravar esse vídeo que eu já tinha falado dele ontem, certo? Como eu falei no vídeo mais cedo, né? O colega Insane iOS, né? Eu fiz jailbreak pelo Chimera. Gente, lembrando, o Chimera é o da mesma equipe do Electra, certo? É pelo Ciléu, certo? O meu iOS é o 12.5.5. Só que, aí, gente, olha o detalhe. Só que meu Cydia e o Ciléu estão dando erro na hora de baixar as coisas, né? Baixar tweaks e repos, né, gente? O Cydia abre e aparece uma tela falando que o banco de dados, né? E o Ciléu, quando vou baixar alguma coisa, dá o erro desconhecido. Sabe como posso resolver? OBS, já refiz o jailbreak várias vezes e resetei o meu celular e não adiantou. Certo, gente? Aí eu falei para ele que Cydia e Ciléu não pode estar no mesmo aparelho. Certo, gente? Aí ele falou, mas eu já fiz o jailbreak e o Cydia não sai. Não sai agora, nenhum dos dois funciona. Então, gente, vou aqui, certo? Para minha área aqui de tela de foto, certo? Que agora eu vou mostrar para vocês o que acontece. Gente, o Chimera, assim como o Electra, que são da mesma equipe, certo? Da Electra, né? Começaram no iOS 12, certo, gente? E o Cydia, né, com as demais ferramentas de jailbreak estão aí desde o iOS 2. Vocês vão falar, não, mas jailbreak tá desde o iOS 1. Só que no iOS 1, gente, o Cydia nem existia. Era um tal de IC, certo? Depois passou para Installer, que tem o mesmo nome do Installer da PPTAP hoje em dia, mas não é a mesma coisa, certo? O Installer lá atrás do iOS 1, gente, ele tinha um ícone, né? Azul, igual tá aqui o Installer aqui, só que esse azul da cor desse mundinho, daquele continente que tá ali, é um azul bem mais clarinho, parece o azul do céu, certo? O anil, né? E tinha o desenho de uma musiquinha, por causa de que, gente, o símbolo do Installer lá do iOS 1, ele foi inspirado no símbolo do iTunes na época, certo? Então ele só mudava a cor, mas o símbolo era o mesmo do iTunes lá do iOS 6, certo, gente? E aí vamos para o que interessa, né? Como vocês podem ver que eu risquei em vermelho, certo, gente? Isso aqui significa, se Léo e Cydia no mesmo aparelho, gente, jamais acontecerá, certo? Os dois no aparelho, ou é um ou o outro, certo, gente? Se você faz o jailbreak com um aplicativo, um programa de jailbreak que instala o Cydia, gente, jamais vocês vão poder instalar o Ciléu no aparelho, certo, gente? E se vocês aí usam o Chimera ou o Electra que instalam o Ciléu no aparelho, gente, jamais vocês vão poder botar o Cydia nesse aparelho. Por causa de quê, gente? É o que aconteceu com o colega aí, né? O que ele fez? Ele usou o Chimera, que é um jailbreak da Electra, certo? Que é os dois únicos que põem o Ciléu no aparelho, certo? São os jailbreaks da Electra, né? Que é o Chimera e o Electra, certo, gente? E aí ele fez o jailbreak pelo Chimera e botou o Ciléu. Aí lá no Ciléu ele instalou o Cydia Installer, certo, gente? Aí o Cydia ficou no aparelho e o Ciléu cai fora, certo, gente? E aí o que acontece? E aí depois que ele desligou o aparelho dele, isso aqui não é ele falando, mas eu sei que foi assim, certo? Aí, como ele tá com o jailbreak do Chimera, ele foi reativar o jailbreak de novo. E o que acontece? O Chimera põe o Ciléu no aparelho. Mas como o Cydia foi instalado pelo Ciléu e o Ciléu caiu fora, certo? Como o processo do jailbreak botou o Ciléu de novo, ele não removeu o Cydia. Aí ficou os dois no mesmo aparelho, gente. E a mesma coisa acontece com o jailbreak do Cydia, certo, gente? Qualquer ferramenta, Uncover, CheckRank, qualquer uma, sempre vai botar o Cydia no aparelho, não é verdade, gente? Aí o que acontece? Se lá dentro do Cydia lá, vocês põem a repo da Chimera, certo? Da Electra, né? Electra.com, não sei o que tem lá, certo? E instala o Ciléu, certo? Vai aparecer uma mensagem vermelha no Cydia, gente, de cuidado, de warning, certo? Que aquela tweak não é compatível, vai dar conflito com o Cydia, certo? Aparece uma mensagem vermelha de conflito. Aquela mensagem, gente, não é à toa. Por causa de que, se o break de vocês é pelo Cydia e vocês vão instalar um Ciléu dentro do Cydia, o aparelho de vocês, quando vocês dão o respring, gente, que é o restart de Springboard, o que acontece? O Cydia vai sair do aparelho, certo? E vai ficar só o Ciléu no lugar dele.
Aí, gente, o que que acontece? Aí vamos supor que vocês vão dormir, certo? Ou vai sair de casa, desligou o aparelho, certo? Quando vocês ligarem o aparelho de novo, vamos supor que o jailbreak de vocês é o uncover, né? O jailbreak, nada do jailbreak vai funcionar. Tá o Ciléu ali no aparelho, certo? Que o Cid já caiu fora porque você botou ele, né? E aí, gente, o que que acontece? Aí você vai lá no uncover e clica no jailbreak, certo, gente? O que que acontece? O uncover vai botar o Cydia de novo no aparelho, que ele tá fazendo o processo do jailbreak dele, e o jailbreak dele é pelo Cydia, certo, gente? E aí o que acontece? O uncover também não tem a capacidade de deletar o Ciléu, certo? Do que tá no aparelho instalado. Aí, gente, o uncover instalou o Cydia e você já tava com o Ciléu instalado, que você tinha instalado ele pelo Cydia, o Cydia tinha caído fora. Aí, gente, é onde caiu o processo do colega, certo? Ele tentou fazer várias vezes esse balai de gato entre Cid e Ciléu e agora tá os dois crashando o aparelho dele. Por causa de que a gente botei em vermelho aqui, certo? Que Ciléu e o Cid, os dois juntos no mesmo aparelho, gente, um impede o outro de funcionar. Por causa de que, gente? O motivo principal é problemas entre China e Estados Unidos com seus governos, certo? Só que eu não posso falar isso aqui que eu falei no vídeo ontem, foi o motivo de eu ter tirado o vídeo do ar, certo? Que é um assunto polêmico, né, gente? Envolve política, então não gosto de envolver aqui. Mas enfim, gente, o Cydia, até o iOS 2, antes de sair o Ciléu, o Cydia usava, né, o Substrate, que era o Cydia Substrate, que é o substrato do jailbreak, que é o processo ali, né, de injeção do processo do jailbreak na máquina, certo? No nosso aparelho, para estar botando o jailbreak para a função, certo? Para poder liberar o sistema Kernel e o Debian nos nossos aparelhos do iOS, certo, gente? E aí, do iOS 12 para cá, quando o Ciléu veio, o Ciléu ficava removendo o Cydia, só que dava muito problema, gente, que o Ciléu também usava o Cydia Substrate, certo? E por que que o Ciléu saiu na praça, gente? Vocês têm que entender o porquê. O Cydia tá no aparelho nosso desde o iOS 2.0. Quando o Ciléu saiu, o Cydia tinha 10 anos na praça, que foi do iOS 2 ao 12, né, gente? E aí, a nota no Cydia na época é que o Cydia estava muito lento. Qualquer repositório que a gente vê no Cydia hoje em dia, a gente põe, vocês vê, vai ficar aquele terminal de instalação, certo, gente? Demora pra caramba. Aí vocês vão botar Tweak demora pra caramba pra instalar, certo, gente? Então o Ciléu veio para dar um fix nesse problema do Cydia. O Ciléu é muito mais rápido para adicionar repo, certo? Para adicionar tweak, certo? Só que ele tem uma desvantagem que o Cydia não tem. Que tudo dentro do Ciléu, gente, é muito bagunçado. O Cydia é tudo organizadinho. Aba de informações, aba de repositório, aba de baixados, aba de atualizações e aba de pesquisa. Vocês vão falar, nossa, então, mas o Ciléu também tem essas abas. Beleza, gente, só que o Cydia é tudo formatadinho em ordem alfabética. O Ciléu não, é por ordem de repo, certo, gente? Aí você vai ver com uma repo com a letra, começa com a letra A, certo? Por exemplo, Alambir, certo? A outra, por exemplo, Bigner, certo? E vamos botar outra, por exemplo, a Karen Pineapple, certo? No Cydia não, vem o Alambir, certo? Depois vem o Bigner, depois vem a Karen, certo? Por causa de que? Em ordem alfabética, A, B e K. Certo, gente? Agora no Ciléu não acontece isso. Pode a Karen ficar em cima ou o Bigner ficar em cima. Pode ficar, no Ciléu pode vir assim: Bigner, Karen e Alambir, certo? BKA ou AKB, certo, gente? Não é em ordem alfabética, certo, gente? E a mesma coisa não acontece só com as SUSEs, gente. Com as Tweaks também. O Ciléu é muito desorganizado, certo, gente? O Ciléu tem a vantagem de ser mais rápido, certo? Aliás, tinha, certo, gente? O Ciléu tinha vantagem no iOS 12 de ser mais rápido, mas ele não era organizado, certo? Já o Cydia era mais lento, só que era tudo organizado. E apesar de ser a App Store oficial de todo o jailbreak até hoje. Vocês viram que os Ciléu são na praça e nem por isso o Cydia deixou de existir. Porque o Cydia continuou no iOS 12, no 13, no 14 e agora todas as equipes que estão trabalhando com o jailbreak do iOS 15 atualizaram lá na Procursos, lá recentemente que eu falei para vocês, o Cydia 1.36.2. Certo, gente? Então tá 1.36 beta 2, então os caras estão testando o Cydia e não o Ciléu. Então sim, gente, o Cydia manda na parada até hoje.
Só que aí, gente, lembra do que eu falei que o Cydia tá ficando muito obsoleto? Que o Ciléu saiu pra arrumar esse problema do Cydia? Aí, gente, esse problema acabou quando o Jay Freeman Saurik, certo? Em 2012, resolveu deixar a barca, certo? E parou de atualizar o Cydia Substrate, que é o substrate que o Ciléu usa, certo, gente? E desde então, o Cydia Substrate foi repassado para a equipe da Electra poder trabalhar ele por causa do Ciléu que usa esse Cydia Substrate. E aí, gente, qual que é o substrato do jailbreak que o Cydia usa hoje em dia? É o Substitute, gente. Aquele aplicativozinho com S que fica na tela nossa, certo, gente? Então, por isso, por esses conflitos de substrato do Cydia, certo, gente, que os dois se conflitam. Porque ou o aparelho vai ter o Cydia com o Substitute, ou vai ter o Ciléu com o Cydia Substrate. Certo, gente? A mesma coisa com o aparelho, como eu citei no exemplo no vídeo ontem, né? Que já não está mais disponível no canal, né? Um aparelho único. Vamos supor, meu iPad que eu estou fazendo esse vídeo, certo, gente? Tivesse nele tanto o Cydia quanto o Ciléu, certo, gente? Deixa eu ver se tá gravando, beleza, tá, né? Vamos supor que o Cydia fosse o sistema iOS e o Ciléu fosse Android. Ia funcionar os dois sistemas dentro de um mesmo aparelho, gente, no mesmo boot, na mesma coisa? Não ia funcionar. Por causa de quê? O iOS é provindo do sistema Linux, certo, gente? E aí o que acontece? O iOS original instala o iPackage, certo? Que é o Zipas, né? E quando ele está com o jailbreak, ele ativa o sistema kernel e o Debian que instala os debs do jailbreak, certo, gente? Já o Android não, o Android é um sistema por HTML5, certo? E JavaScript instala aplicativos e APK. Ia funcionar os dois sistemas juntos, gente? Não ia dar conflito, certo, gente? Então vamos supor que esse conflito que daria com mesmo um aparelho com os dois sistemas juntos ali que se competem, certo? Fosse o caso de Ciléu e o Cydia no mesmo aparelho, certo, gente? Mas aqui embaixo, gente, eu mostrando pra vocês fica mais fácil, né? No mesmo aparelho vocês conseguem botar o Cydia sozinho, certo, gente? Junto com o Zebra, com o Sail e com o Installer, que são os outros três alternativos aos dois aqui em cima, certo? Vocês conseguem usar os quatro ao mesmo tempo no aparelho, só que notando, gente, aqui não tá, nessa parte de cá, não tem o Ciléu, só tá o Cydia, certo, gente? E do lado de cá, que eu botei o coraçãozinho, certo? São os que funcionam, né? Só tá o Ciléu e não tem o Cydia nesse quarteto aqui, certo, gente? Então, se vocês tiver o Ciléu, pelo Ciléu, vocês conseguem instalar o Zebra Installer, certo, gente? O Installer da app, certo, gente? E o Sail aí, certo? Da Havok. Certo, gente? Aí vocês conseguem botar os quatro aí, um desses quatro, certo? Essas duas opções aqui no aparelho. Só que jamais, gente, usem Ciléu e Cydia no mesmo aparelho, senão vai dar o problema do colega. Certo, gente? Aí o que acontece? Aí o colega tava pedindo solução ontem, hoje, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, né? Ele mandou a mensagem para mim que ele já resolveu o problema, certo, gente? Que eu acho que ele viu o vídeo ontem, certo? Antes de eu remover, e ele viu que não dava para botar os dois, certo? E ele deu um jeito lá de resolver. Então, gente, caso vocês cometam essa gafe alguma vez na vida aqui no canal de instalar o Cydia e o Ciléu ao mesmo tempo no aparelho, e os dois começam a se conflitar e começa a dar problema na instalação de Tweak, gente, é por causa disso. Aí como que vocês vão fazer? Qual que é a cartada mestre? É o sistema, gente. Gente, dá um restore root fs no Ancover, certo? Mesmo os dois não saindo do aparelho, dá um restore root fs, certo, gente? E aí vocês vão ter que decidir. Bom, dei o restore root fs. Beleza. Agora, qual dos dois que eu vou querer? Essa decisão é de vocês, gente. Caso o aparelho de vocês tenha jailbreak, certo, gente? Isso também equivale lá para o iOS 15, certo? Se vocês quiserem ter aplicativo, caso o Electra lance a ferramenta para o iOS 15, gente, aí vocês vão ter alternativa. Se o Electra não lançar nem o Chimera nem o Electra, então não vai ter nem esse problema, porque vai ser tudo Cydia, certo? Checkra é Cydia, Ancover é Cydia e Taurine é Cydia, certo, gente? Pangu também, além de ser chinesa, uma loja de aplicativo, certo? E uma equipe de jailbreak, apesar dela ser chinesa, ela não optou pelo jailbreak lá do seu país, da China, que é o Ciléu, certo? Optou pelo Cydia, certo, gente?
Então só vai ter esse problema aí de optar pelo Ciléu caso a equipe da Electra, que está trabalhando junto com as outras equipes no iOS 15, queira lançar sua ferramenta também para o iOS 15, certo, gente? Porque se vocês usarem Uncover, certo? Escutem bem o que eu vou falar. Se vocês usarem Uncover, Checkra1n e Taurine, gente, cai fora do Ciléu, certo? Deixa só o Cydia no aparelho, jamais instalem o Ciléu. Por causa de quê, gente? Se vocês usarem o Cydia para instalar o Ciléu vai ficar no aparelho e o Cydia vai cair fora. Aí, quando vocês reativarem o jailbreak no aplicativo de jailbreak que vai suportar o jailbreak do iOS 15, certo, gente? Eles vão instalar o Cydia de novo, vai ficar os dois no mesmo aparelho, certo? Então, como que vocês vão se livrar desse problema aí? Caso vocês estejam no iOS 12, que tem o suporte aí para o Chimera, né, e o Electra, certo, gente? Caso você esteja no iOS 11, no 10 também, que teve o Double Helix também, que instala o Ciléu, certo? Aí que vocês vão fazer, gente, é o seguinte: restore root FS, certo? Instala o Uncover, o aplicativo do Uncover no aparelho, ou pelo Fios of Manager, ou pelo IPA mesmo no Safari, certo? Tendo jailbreak, o IPA pode estar inspirado que instala do mesmo jeito, graças ao app5 Unified, né, da Karen, né, gente? Aí vocês instalam o IPA do Uncover, vai lá nos ajustes do Uncover e ativa a chave de Restore Root FS. Aí vocês voltam para o menu principal do Uncover e clica na opção onde estaria escrito Jailbreak, vai estar lá Restore Root FS. Vocês clicam, certo, gente, e restaura o root do aparelho. Restaurou, o Cydia e o Ciléu saíram do aparelho por causa do conflito deles, não tem problema, certo, gente? Aí vocês vão no Uncover de novo ou na ferramenta que vocês vão decidir, certo? Depois do Restore Root FS, gente, aí vocês podem decidir. Vocês querem ferramenta que instala o Ciléu? Maravilha, usa só ela, certo, gente? Vocês querem ferramenta que instala o Cydia? Maravilha, usa só essa ferramenta e o Cydia para sempre, certo, gente? Aí vocês vão fazer o processo de jailbreak de novo. Aí vocês já optaram qual vai ser a loja de aplicativo que você quer. Alternativa, Cydia ou Ciléu, escolheu? Maravilha, vai lá e instala essa loja no jailbreak de vocês. Beleza, gente? Aí, feito isso, o que vocês vão fazer, né? Caso os dois ainda persistam no mesmo aparelho, vocês vão instalar a repo do Zebra e adicionar a repo do Zebra. Vou deixar na descrição, certo, gente? O getzebra.co, né? Vou deixar na descrição. E vocês vão instalar a tweak, né, do Zebra, que é o alternativo dos dois nesse aparelho, certo, gente? E aí, gente, vocês instalaram o Zebra, aí desde então vocês vão usar o Zebra para tudo. Esquece o Cydia e o Ciléu, certo, gente? Que aí não vai dar mais conflito aí com os dois, certo? Porque o Zebra não tem conflito com os dois aí, certo? O Zebra funcionaria, se os dois aqui não fosse problemático, o Zebra funcionaria com os dois ao mesmo tempo no aparelho, certo, gente? Esse balaio de gato aí, gente, pra vocês entenderem, só funciona com Ciléu e Cydia no mesmo aparelho, certo? Mas o Zebra, o Sailor e o Installer, gente, não tem esse problema. Então vocês dá para usar os três juntos se vocês quiserem, certo? Junto com o Cydia ou então junto com o Ciléu, certo? Só não bate esse parzinho que tá aqui, que eu tô marcando aqui, ó, Cydia com Ciléu, certo, gente? Então, gente, esse vídeo é mais para falar para vocês, certo? Para vocês saberem qual é a decisão que vocês vão tomar aí no iOS 15, certo? Caso tenha algum jailbreak que instale de praça o Ciléu, certo? Vocês vão ter que decidir entre Ciléu e Cydia. Qual que eu recomendo para vocês, gente? Sempre você está optando pelo Cydia. Por causa de quê, gente? Por causa que o Ciléu, gente, no momento só tem Double Helix, certo? Chimera e Electra. Só tem 3 ferramentas e nenhuma delas está compatível com o iOS 15 por enquanto. Caso saia o Electra para o iOS 15, gente, aí vocês vão ter só o Electra para instalar o Ciléu, certo, gente? E o Electra é um IPA. Então, gente, site de IPA no Safari expirou, vocês não vão conseguir instalar Ciléu mais no aparelho. Porque pelo computador tem o Checkra1n e o 3utools, e todos os dois instalam o Cydia. Entendeu, gente? Agora, caso vocês escolham o Cydia, vocês vão ter a solução ali. Se sair o Uncover, certo? Vocês vão ter o IPA do Uncover pelo Safari, certo? E caso os sites aí que instalam IPA expirem, certo, gente? Aí vocês vão ter como opção no computador 3utools e Checkra1n. E os dois instalam o Cydia. Então, como você já estava com o jailbreak com o Cydia do Uncover, certo? E os dois aí que vocês botar pelo computador vai instalar o Cydia do mesmo jeito, certo, gente? Então não vai dar problema no aparelho de vocês. Mas caso vocês optem pelo Ciléu, vocês vão ficar só com uma ferramenta que instala ele, enquanto vai ter 4, 5 aí que vai usar só o Cydia, certo, gente? Então qual dos dois você vai usar
é sua conta em risco, certo? Mas no caso aí, como o Cydia tem a maioria das ferramentas e a maioria dos desenvolvedores de jailbreak a seu favor, certo, gente? Sempre eu recomendo a vocês estarem escolhendo o Cydia, certo, gente? E muito cuidado com isso aí, entendeu? Se vocês botarem Cydia no aparelho, novamente falando, jamais instalem o Ciléu dentro do Cydia. E caso vocês ponham o Ciléu no aparelho, certo? Com a sua ferramenta de jailbreak, jamais instalem o Cydia Installer dentro do Ciléu, certo, gente? Senão vai dar esse problema que aconteceu com o colega aí, certo, gente? Então é isso, gente. Espero que gostem desse vídeo. Deixa o like aí na descrição, certo? Deixa o comentário que quiser. Quem não é inscrito, se inscreva, certo, gente? Ativem o sininho para receber as notificações. É isso, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima aí, se Deus quiser. Qualquer novidade do mundo do jailbreak, gente, eu falo para vocês, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima.